Temos agora os princípios da teoria do orbital molecular. Nós começamos a chamar a atenção para a formação dos diagramas de energia, bem como a diferença de energia entre os orbitais moleculares ligantes e os orbitais moleculares antiligantes. Então nós temos esses dois espaços aqui, que serão ocupados pelos elétrons a serem distribuídos no diagrama. Esses dois espaços caracterizarão o orbital molecular ligante e o orbital molecular antiligante. Portanto, a gente já observa através da ilustração que o orbital molecular ligante ele vai apresentar uma energia inferior ao orbital molecular antiligante. E para essa situação, nós pegaremos dois átomos de hélio com dois elétrons na camada de valência. Então, os dois elétrons representados aqui. Depois, mais dois elétrons que pertencerão a esse átomo, esse segundo átomo. Esses dois elétrons eles serão representados aqui também. Então, os orbitais moleculares ligantes eles serão ocupados primeiro. Os orbitais moleculares antiligantes em seguida. Então, dois átomos de hélio, 4 elétrons a serem distribuídos. 2 ocuparão o orbital molecular ligante, 2 ocuparão o orbital molecular antiligante. Então, e os elétrons colocados no orbital molecular ligante, que são esses dois elétrons aqui, eles conduzem à formação de uma ligação estável. E, portanto, com uma energia mais baixa que a dos átomos isolados. Por outro lado, os elétrons colocados no orbital antiligante, eles conduzem à desestabilização da molécula e, assim, a um estado de energia mais elevado que a dos átomos dos quais a molécula ela é formada. Cada orbital molecular comporta no máximo 2 elétrons e na distribuição dos elétrons, o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hund são obedecidos. Observaremos agora como é realizado o cálculo da ordem de ligação ou número de ligação. A nossa legenda é L, corresponde ao número de elétrons ligantes, EA, corresponde ao número de elétrons não ligantes. E o cálculo ele se dá dessa seguinte maneira. Tem-se o número de elétrons ligantes, subtrai o número de elétrons antiligantes e o resultado divide-se por 2. A relação entre esse número obtido, a energia e o comprimento de ligação é que quanto maior a ordem de ligação, maior a força de ligação e maior a energia para dissociar os átomos. Quanto maior a ordem de ligação, menor o comprimento de ligação. E quanto maior for o resultado obtido aqui, significa dizer que mais estável é a molécula. Focaremos agora na construção dos diagramas de energia. Nesse caso, diagrama de energia para orbitais 1s. E o exemplo que nós tomaremos, aliás, o exemplo que nós retomaremos é o da molécula de hélio. Então, 2 átomos de hélio, 2 elétrons, correspondente aos elétrons da camada de valência de cada átomo. Então teremos 4 elétrons a serem distribuídos. Temos aqui a formação do diagrama de energia. 2 elétrons ocuparão o orbital molecular ligante. 2 elétrons ocuparão o orbital molecular antiligante. Está representado aqui a diferença de energia entre esses dois orbitais. E agora nós faremos o cálculo da ordem de ligação. Temos 2 elétrons ligantes, menos 2 elétrons antiligantes. Dividiremos por 2. Como esse número aqui é 0, significa dizer que a molécula é instável. Portanto, ela não existe em condições normais. Dando continuidade à formação dos diagramas de energia, teremos agora como exemplo a molécula do gás hidrogênio. Então temos 2 átomos de hidrogênio, cada átomo de hidrogênio apresentando um elétron na camada de valência, esses 2 elétrons aqui sendo representados. Temos agora a construção do diagrama de energia. Mais uma vez, o orbital molecular ligante ele apresenta uma energia inferior ao orbital molecular antiligante. Os 2 elétrons aqui já representados no orbital molecular ligante. E agora faremos o cálculo da ordem de ligação. Então teremos 2 elétrons aqui, menos de 1 elétron no orbital molecular antiligante. Dividiremos por 2. Como o resultado aqui é maior que 0, significa dizer que a molécula ela é estável. Teremos agora como exemplo um diagrama de energia para os orbitais 2s. E tomaremos como exemplo a molécula de lítio. Só que tem uma observação. Para as moléculas que são formadas pelos elementos a partir do segundo período, nós temos a necessidade somente de mostrar
o de demonstrar nos diagramas os elétrons pertencentes às camadas de valência. Então, como o lítio tem configuração 1s2, 2s1, então nós temos a necessidade de representar somente os dois elétrons da camada de valência pertencente a cada átomo, né? Eu colocarei aqui esses elétrons que não ocuparão a camada de valência só para enfatizar e para fortalecer a ideia da formação dos diagramas de energia. Então, dois elétrons ocuparão o orbital σ1s, dois elétrons ocuparão o orbital σ1s asterisco, e esses dois elétrons aqui, eles ocuparão o orbital σ2s. Teremos agora a ilustração, a representação das diferenças de energia entre os orbitais e o cálculo da ordem de ligação ou número de ligação. Temos 4 elétrons ligantes menos 2 elétrons antiligantes dividido por 2, temos resultado 1. Então, quer dizer que a molécula ela é estável. Continuando a formação dos diagramas de energia, agora o diagrama de orbitais moleculares para moléculas diatômicas ou mononucleares. Faremos a construção do diagrama e só nos slides seguintes abordaremos os exemplos. Então, nós temos aqui a formação do diagrama do orbital 1s, a formação do diagrama do orbital 2s e a formação do diagrama do orbital 2p. Notem que apareceram agora os orbitais moleculares π2p e π2p asterisco. Observem como se dá a sequência dos orbitais moleculares, Mais uma vez, orbitais moleculares de menor energia para os orbitais moleculares que possuem uma energia maior. E esse diagrama é o diagrama para elementos mais eletronegativos, elementos como flúor, oxigênio e neônio. Sem dúvidas, o exemplo do diagrama de energia para a molécula do gás oxigênio é o exemplo mais importante da nossa videoaula. Então, copiando o diagrama de energia do slide anterior, então, como o oxigênio ele se enquadra naqueles 3 elementos que são mais eletronegativos, esse é o diagrama de energia. Repetindo a informação que não tem a necessidade de representar o orbital 1s, nós representaremos aqui para deixar o diagrama de forma mais completa. Então nós teremos os 16 elétrons que ocuparão esses orbitais moleculares. Nossa legenda, as setas para cima e para baixo indicando os elétrons. E os pontos em vermelho representarão os elétrons já distribuídos no diagrama. Então temos 4 elétrons já distribuídos, 8 elétrons distribuídos, 10 elétrons, 14 elétrons e os 16 elétrons. Então aqui fica claro a presença dos 2 elétrons desemparelhados, uma vez que nós já conhecemos como se dá a formação do diagrama de energia, e em alguns casos, alguns exercícios, não tem necessidade de ficar repetindo os diagramas. Então nós podemos descrever o diagrama nessa ordem. Para a molécula do gás oxigênio, que perde um elétron, seria essa sequência aqui. Observando a diferença da quantidade de elétrons no orbital π2p asterisco. Para a molécula do gás oxigênio, que recebe um elétron, novamente, fica claro a diferença, que a diferença se dá no orbital π2p asterisco. Então aqui nós temos a ordem crescente de energia, 16 elétrons, e calculando a ordem de ligação, temos 2, 4, 6, 10 elétrons ligantes, menos 2, 4, 6 elétrons antiligantes, temos como resultado 2. Nessa segunda situação aqui, temos 15 elétrons, 2, 4, 6, 10 elétrons ligantes, 2, 4, 5 elétrons não ligantes, temos como resultado 2,5. E nessa terceira situação, 2, 4, 6,
10 elétrons ligantes, 2, 4, 7, 7 elétrons não ligantes, temos como resultado 1,5. Como foi discutido anteriormente, quanto maior a ordem de ligação, menor o comprimento de ligação. Então essa aqui é a ordem crescente da energia de ligação dessas moléculas. Então essa é a ordem crescente do comprimento de ligação. E os exemplos continuam. Nesse caso, o diagrama de orbitais moleculares para moléculas diatômicas ou mononucleares formadas pelos elementos menos eletronegativos, elementos como boro, carbono e nitrogênio. Então o diagrama de energia até certo ponto vai ser semelhante aos diagramas anteriores, tendo cuidado somente com uma observação. Nesse caso, ocorre uma inversão. Então, os orbitais π2p eles vão preceder o orbital σ2p. E para finalizar nossa videoaula, nós teremos agora a construção do diagrama de energia para a molécula do gás de nitrogênio. Então, copiando o diagrama de energia do slide anterior, observando a inversão que ocorre nesse caso, onde os orbitais π2p eles vão preceder o orbital σ2p. Nitrogênio tem número atômico 7. Então a molécula do gás de nitrogênio terá 14 elétrons a serem distribuídos no diagrama de energia, dos quais somente 10 elétrons são de valência. Então a nossa legenda, as setinhas indicando os elétrons a serem distribuídos, e os pontos, as bolinhas vermelhas, representando os elétrons já distribuídos no diagrama. Então nós temos os 14 elétrons a serem distribuídos aqui, e agora o preenchimento desses orbitais. 2, 4, 6, 8, 12, 14. Observando que no caso para a molécula do gás de nitrogênio, os elétrons eles não se encontram desemparelhados. Portanto, o nitrogênio, o gás de nitrogênio, ele não vai apresentar a propriedade paramagnética.